Desenvolvimento individual com a psicoterapia para as pessoas ansiosas. Bom, antes da gente começar, vai lá, dá um like, curte lá, porque eu estou vendo que tem visualizações, mas o pessoal não está curtindo. Será que vocês não estão gostando do meu trabalho? Então vai lá, antes de começar, dá um link, um ok lá, tá bom? Bom, vamos lá. Pensando em desenvolver o pensar, o desenvolvimento individual, as suas emoções, os pensamentos dentro do processo terapêutico, até onde você pode chegar? Qual o seu propósito? Como anda assim o seu pensamento para viver sem medo e sem ansiedade? Porque muitas pessoas chegam num processo terapêutico e não têm assim ideia do que falar, do que pensar, né? As pessoas ficam muito perdidas, né? Então, dentro do processo terapêutico, se você está ansioso, é, como você administra os seus pensamentos? Ou seja, o medo é algo que você quer eliminar, porque o medo que vai gerar, né, vai potencializar a ansiedade. Então, dentro do nosso cérebro, nós temos dois níveis de comunicação. O primeiro é o inconsciente. O inconsciente, ele não dorme, ele não descansa. Ele é uma forma inesgotável. Ele está sempre presente. Ele é capaz de absorver milhões de informações. E todas essas informações que vão chegando com a luz, como uma luz, né? Aquilo vai chegando, os movimentos que você tem, carros, pessoas, cores, respiração, vozes, os barulhos, tudo acontecendo em todo momento. Uma fala, uma palavra, que às vezes aquela palavra fica constante, né? E em todo momento essas informações chegam para nós e ocorre um filtro que manda para o inconsciente. Uma época atrás, eu atendi uma menina, era psicóloga ela, né? E ela estava muito mal, e ela falou: Vera, eu estou me sentindo tão mal comigo mesmo. Eu acho que eu não sou uma boa profissional, não sou boa o suficiente. Que a gente, quando acabar essa série de ansiedade, nós vamos falar sobre a síndrome da impostora. E eu falei: mas como começou isso? Eu não sei. E aí, através da hipnoterapia, e começamos a trabalhar, ela estava muito ansiosa. Ela lembrou na hipnose que o marido, era ex-marido que ela tinha se separado dele, ele chegou para ela e falou: você é uma droga de psicóloga. Você, a sua cabeça, o seu cérebro é do tamanho de um grão de arroz. Porque ele queria justificar os erros dele. E ela ficou tão mal, aquilo bateu tão mal e foi direto para o inconsciente. Ela mesmo não lembrava por que ela começou a ficar mal. Então, ela parou de atender, ela disse que tinha que fazer um processo cirúrgico, tinha que viajar, mas ela não estava conseguindo, porque foi lá no inconsciente e para ela, como profissional, ela era um grão de arroz, né? Você percebe como as coisas ficam retidas lá no inconsciente.
ok? Já o consciente, ele precisa descansar. Por isso que precisamos dormir, para filtrar informações vindo do inconsciente para a nossa realidade. Muitas vezes precisamos omitir algumas informações aleatórias, né? Às vezes vem muitos pensamentos, por isso que é a importância de fazer uma meditação, um relaxamento, para limpar esse lixo emocional. Então, algumas vezes, a ansiedade, ela está representando como um barulho, que tem hora que ele precisa desligar para ficar com mais energia. Já o inconsciente, não. Ele não desliga nunca. Ele sempre fica naquela posição. Ele sempre fica, porque ele não dorme, o inconsciente não dorme. O tempo todo. Nós estamos dormindo, todos os nossos órgãos estão trabalhando, né? E o consciente não, ele está repousando. Agora, o inconsciente, o tempo todo ele está lá. Ou seja, nós temos 3 processos, tá? A omissão, a distorção e a forma de absorver, tá? A omissão que a gente omite, eu não escutei isso, né? Para mim, veio da pessoa, volta para a pessoa. A distorção, quando a gente começa a distorcer, aumentar, o negócio é desse tamanho, aí a gente já põe desse tamanho. A gente vai sempre aumentando aquele processo. E a forma de absorver é o caso dessa jovem psicóloga, tá? Que ela generalizou. Então, o nível de ansiedade dela ficou altíssimo, né? Ela generalizou. O que você exatamente busca para você? Se você vai procurar um processo terapêutico, o que você busca? Porque, geralmente, as pessoas chegam falando, eu tenho muita ansiedade. Mas o que você busca? Como você se comunica? Você se especifica os sintomas, o que você está sentindo? Quais os seus maiores impactos que foram gerados? Você para e pensa, quando essa reação começou? Como esse nível de ansiedade começou a potencializar? Quais as situações de pensamentos, sentimentos, comportamentos eu comecei a ter quando eu comecei a observar que eu estava ansiosa? O importante é que você tenha clareza. Se você não tiver clareza, você não chega a lugar nenhum, né? Então, o importante é você focar. E o melhor de tudo é quando você chega para você e pergunta, por que eu estou ansiosa? Por que eu estou irritada? E a gente geralmente não pergunta, a gente só diz, estou ansiosa, né? Eu viajei, né, esses dias, fui para Maringá, no Paraná, e eu estava aguardando, né, o horário do voo, e eu vi um rapaz ao meu lado. Ele estava com um fone, né, esse fone pequenininho, sem fio, e o celular, mas ele balançava tanta perna, balançava a perna, e ele pegava a unha, começava a roer a unha, mas eu percebi ali que ele estava muito ansioso. Eu não sei se é alguém que tem medo de avião, ele estava lá em Maringá para, quer dizer, não tem voo direto, né? A gente vai para São Paulo vem para o Rio. Ele ia para São Paulo ou ia para alguma outra localidade. Mas o nível de ansiedade estava tão grande que todo mundo olhava. Ele estava tão irritado, tão ansioso, tão tenso, que ele mesmo não percebeu que as pessoas estavam olhando para ele, né? Então,
é importante a gente ter clareza, quais os nossos movimentos, o que, que nós estamos sentindo. Nós estamos irritados, estamos tensos, temos insônia. É importante isso. Se você pretende fazer um processo terapêutico, essas questões você já tem que chegar para passar para o profissional. Precisamos nomear, dar nome a esses sentimentos. Tipo, preciso de mais segurança, eu estou muito insegura. O que é segurança para você? Ser mais específica sobre os padrões de omissões que você omite, sobre os seus próprios valores, sobre o seu próprio pensamento, sobre as suas ações. Se a gente não tiver essa noção, um dia eu perguntei a uma menina, quais são os seus valores? Não sei. Qual é o seu propósito de vida? Ih, Vera, sei lá qual é o meu propósito. Entendeu? E muitas pessoas se omitem, não param para pensar. O objetivo maior é a evolução do pensar. Através do desenvolvimento pessoal, é chegar no mental para o racional, com clareza. Se eu não tenho clareza, eu não chego a lugar nenhum, eu não vou a lugar nenhum, né? Então, o quanto é importante ter como objetivo maior essa evolução do seu pensamento. Aonde eu quero chegar? Qual o objetivo em fazer um processo terapêutico? Em procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra? Nossa, eu comia um negocinho aí na rua e vem assim, foi pipoca. Aí vem uns milhinhos assim. Eu cheguei agora. Então vamos lá. É aprender a desenvolver esses níveis mais elevados para pensar sobre a própria vida. Se a gente não pensa sobre a vida, né? Dos próprios valores, o que aquilo significa, o que você está sentindo, o que significa para você, né? E é pensar. Através do pensar, você desenvolve uma musculatura de conseguir perceber e desenvolver essas possibilidades. Essas são importantes, né? Essas perguntas são importantes para você fazer. Eu sempre gosto de perguntar ao paciente, onde você está hoje? Aonde você deseja chegar? E de onde você veio? É importante que a gente sempre pense do presente para o futuro, mas sem ansiedade. Porque se eu estou ansiosa, eu não consigo sair do lugar. Eu vou ficar sempre no mesmo lugar, né? Então, preste atenção nos padrões de generalização. Eu não consigo dizer não para as pessoas. O que te impede de dizer não? O não é libertador. Eu, quando consegui me libertar, porque eu falava sim para todo mundo, e comecei a observar que as pessoas falavam não para mim, e eu sempre estava falando sim. Teve uma época que eu fiz tantos projetos juntos, e escrevendo um livro, sendo mentora, sendo tutora de psicólogos, e aí, vamos fazer isso assim, um projeto, vamos fazer o baralho terapêutico, que é um livro em caixinhas, e eu, vamos, eu não falava não, e eu fiquei tão estressada, com outros problemas também da vida, eu tive a paralisia facial. E então, eu aprendi a dizer não. E aí,
É importante que a gente aprenda a se afastar quando for necessário, a dizer não quando for necessário, falar sim para você e não para o outro. Porque a vida é assim. A vida não é só assim, a vida também é não. Então, o importante é entrar em contato com a sua realidade, é conseguir dar um exemplo para você mesmo e falando: hoje é isso, hoje é aquilo, ontem foi aquilo, mas hoje é diferente. E é perceber qual foi o meu aprendizado nessa reflexão de hoje. Você hoje faria um processo terapêutico? Estaria tranquila para pensar o que você poderia trabalhar? O que está lá no inconsciente e o que está no seu consciente? Para refletir, ok? Gratidão, gente. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau.